Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer para mim estar de novo aqui com vocês. E eu quero adiantar de uma coisa, tá? Há 2 semanas estou em casa, no Paraguai, então se você ouvir algum espanhol aí, é por isso, a chave ainda não virou tudo, mas vou tentar, tá bom? Antes de começar, eu queria orar com vocês e pedir para Deus muita sabedoria, porque nessa noite a gente vai tocar um tema, acredito eu, como tudo que já temos visto, bem essencial para a nossa vida. E quando envolve a palavra de Deus, precisamos exatamente da ajuda dele, ok? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos estar orando. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Somos muito gratos por essa tremenda oportunidade, Senhor, que temos de chegar nessa hora de domingo e estarmos aqui em comunhão. Quero pedir, Senhor, desde já, perdão pelos nossos pecados, deixar os nossos corações diante da Tua presença, Senhor, rendido, pedindo, Senhor, sabedoria, entendimento, inteligência, Senhor. Abre a nossa mente, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Eu peço, Senhor, que nessa noite os meus irmãos aqui, tanto quanto eu, possamos estar saindo daqui, Senhor, abençoados pela Tua palavra e sabendo como enfrentar a nossa vida, Senhor. Sempre alicerçados nas Escrituras. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, nós estamos numa série conhecendo mais e mais sobre o Espírito Santo. Aquele Deus desconhecido para muita gente. Desconhecido porque a própria Escritura não fala muito, né, sobre a característica, a pessoa, como que ele se manifesta, mas a palavra de Deus fala, sim, sobre o Espírito Santo. E é muito necessário entendermos até onde chega o seu poder, como ele pode agir, quem ele é e o que estamos fazendo. E hoje vamos entrar num tema muito importante que muita gente mal entende, que chama ser cheio do Espírito Santo. O que isso significa? Não sei se alguma vez já passou pela sua mente, se você já pensou, será que eu sou cheio do Espírito Santo? É algo que eu tenho que correr atrás, é algo que tenho que procurar, é algo que eu não tenho, né? É algo que algumas pessoas têm, outros não têm. E hoje eu quero ajudar vocês, com a palavra de Deus, olhando para as Escrituras, a entender melhor o que isso significa. E, como diz aí, cheios do Espírito Santo. Quem não quer ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Já vimos, já falamos que o Espírito Santo age na nossa vida, ele abre os nossos olhos, é ele quem transforma a nossa mente, o nosso coração, é ele que nos traz a salvação, é ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é ele que nos aproxima de Deus, é ele que nos leva ao arrependimento, é ele que nos caracteriza como cristãos, é ele que nos leva e nos aproxima cada dia a sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Então, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Eu gostaria que você abra sua Bíblia comigo, lá em Efésios capítulo 5. E enquanto você está procurando aí, Efésios capítulo 5, a gente vai ler hoje, desde o verso 16 até o verso 18. Desde já, eu quero começar a explicar o contexto da carta. É uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E nessa igreja ele está ensinando aos cristãos as bênçãos que eles têm recebido. O presente que Deus tem dado ao seu povo, que é a salvação, aquilo que nós já temos visto também. E ele está ensinando depois, quase que culminando a carta, qual tem que ser a característica de um cristão. De alguém que tem a sua vida cheia
do Espírito Santo, de alguém que se caracteriza por ser o Filho de Deus, alguém que obedece à palavra do Senhor. Interessante que ele vai ensinar nessa carta um processo que é muito parecido ao processo que nós temos aprendido nessa série. Ele tem ensinado que a salvação não vem de nós, como eu já disse. Ele tem ensinado que quem abre a nossa mente, quem nos ressuscita da morte e do pecado e nos traz a vida eterna é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. E quem nos ensina a viver de maneira coerente com a própria Escritura é o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 16, diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ali vem a exortação: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Em outras traduções você vai ter que traz dissolução. E um grande contraste de novo: mas deixem-se encher pelo Espírito. Pessoal, o apóstolo Paulo ele começa chamando a atenção dos efésios, dizendo que cada dia é uma oportunidade. Cada dia é uma oportunidade para quê? Cada dia é uma oportunidade para a gente se deixar encher pelo Espírito Santo. É uma coisa que nós muitas vezes pensamos que temos que sair e procurar lá fora. Mas abre comigo em Efésios capítulo 1. Talvez isso te surpreenda um pouco, assim como me surpreendeu a mim, de que uma coisa que não está fora de nós. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu estou lendo na NVI. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, está no passado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ponto. Pessoal, Deus vai te abençoar? Ele está te abençoando ou Ele já te abençoou? O que a palavra de Deus diz? Ele já tem nos abençoado com poucas, com algumas. Não, a palavra de Deus diz assim: todas. O Espírito Santo que nós muitas vezes saímos procurar lá fora, não está fora. Está em você, está em mim. Está naquele que acredita que Cristo Jesus é seu Senhor e seu Salvador. Porque justamente é por isso que você acredita. Temos visto, e para ser coerente, temos visto que a obra da salvação se trata do Espírito Santo. Se a obra da salvação se trata do Espírito Santo, quem que habita em você? O Espírito Santo. Quem que faz a obra de te convencer das coisas erradas? O Espírito Santo. Então você tem pouca bênção do Espírito Santo ou você tem todas as bênçãos espirituais em você? O Espírito Santo habita em você 75% ou habita em você 100%? A palavra de Deus está dizendo que é 100%. Mas a gente também tem visto de que nós podemos entristecer o Espírito Santo e que de alguma maneira nós não concordamos com o que a palavra de Deus pede para nós fazermos. É por isso que nós não somos cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18 já temos lido. Ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina a vontade de Deus. É o que primeiramente Paulo pede lá em Efésios capítulo 5, verso 17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pessoal, quando o apóstolo Paulo está chamando de insensato aos efésios, está falando de que eles insistem
nos mesmos erros sempre. As pessoas cometem vários erros nas suas vidas, mas muitas vezes acabam cometendo os mesmos erros. Sabem por quê? Porque eles não estão concordando com aquilo que já está dentro da sua vida. Eles não estão ouvindo aquela voz que te convence de pecado e estão fazendo caso omisso do que a palavra de Deus ensina sobre cada coisa na nossa vida. Sobre relacionamento, sobre como eu devo tratar o meu cônjuge, como eu tenho que tratar o meu filho, como eu devo disciplinar na minha casa, como eu tenho que administrar as minhas finanças. Pessoal, Deus não está só interessado em que você tenha uma boa filosofia de vida. Deus está interessado que você viva e pratique a sua palavra. A palavra de Deus não se trata só de uma coisa para ter na sua cabeça. Se trata de vida. E quando eu falo vida, estou falando prática. Estou falando viver. Estou falando tomar as suas decisões. Porque é logo aí onde se encontra a diferença entre uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo. Entender o que significa ser cheio do Espírito Santo é essencial para que nossa vida possa caminhar para a maturidade. Uma pessoa que tem maturidade na palavra do Senhor e uma pessoa que tem maturidade no relacionamento com Deus, ela considera a Deus em cada, vou colocar essa palavra, em cada área da sua vida. Uma pessoa que tem maturidade não acha que Deus está presente só em alguns lugares ou só em algumas coisas. Uma pessoa que tem maturidade, ela é piedosa de tal maneira que sabe que quando ela está no lugar mais escuro, Deus está presente. Que quando ela está passando por uma doença terrível, Deus está presente. Uma pessoa que tem maturidade plena e que é cheia do Espírito Santo é grata, primeiramente pela salvação. Porque foi o lugar onde Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A gente às vezes fala assim, e eu me incluo nisso, às vezes a gente ora assim, Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe. Claro, ore irmão. E peça para que Deus continue lhe abençoando como Ele já está fazendo. Ao Deus te dar vida, mais um dia, é mais uma oportunidade, o que Paulo está dizendo aqui. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sei se você lembra aquela passagem que está lá em cima, Romanos 12:2. Alguém sabe de cor? Eu sei o verso 1 e o verso 2 mais ou menos. Alguém sabe de cor? Romanos 12:2 mais ou menos diz assim, tá? Uma versão de Samuel. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: não vos conformeis a este século, mas sejam transformados para entender o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Pessoal, alguém que é cheio do Espírito Santo, sabe que é? Anota. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que procura a vontade do Senhor. Alguém que procura fazer a vontade do Senhor. A única maneira de nós fazermos a vontade do Senhor é lendo a sua palavra. Isso aqui vou repetir muito nessa noite. Se alguém quer saber qual é a vontade do Senhor, leia a Bíblia. Porque o Espírito Santo foi quem inspirou a própria palavra de Deus. E se Ele inspirou a palavra de Deus, Ele se contradiz em algum momento? Não. Então, se Deus quer falar com você, Ele vai falar sempre pelo
Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A palavra de Deus. O que vem para você tomar as suas decisões na sua vida, o que vai ser? A palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Vamos supor uma menina estava procurando um marido na igreja, tá bom? Isso eu ouvi de um pastor muito conhecido. Ele disse assim: uma mulher estava procurando marido na igreja. Ela chega lá na igreja, ora todo dia em casa, e ela vê um homem bonito, crente, tá bom? Rico, o sonho para as mulheres, tá bom? Só que ele é casado. E aí? É tudo que ela estava buscando, segundo ela. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Né? Que aquele que olha para esposo ou esposa de outro está fazendo o quê? Adultério. É pecado. Então, o que ajuda ela a tomar a decisão de não olhar mais para esse rapaz? É o olho dela ou é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Quem que ensinou para essa mulher que não deve fazer isso? A palavra de Deus. Quem inspirou a palavra de Deus? O Espírito Santo. Quem incomoda a mente da mulher? O Espírito Santo. Pessoal, quem ajuda você e eu a tomar as nossas decisões, seja lá qual for, e eu estou falando só nesse aspecto, não, estou falando em todos os aspectos da vida, seja lá relacionamento, seja lá amizades com quem você vai se relacionar, seja lá trabalho que você vai tomar, seja lá compromisso financeiro que você irá fazer, seja lá atividade econômica que você esteja realizando hoje, se ela não é coerente com a palavra de Deus, meu irmão, para tudo que você está fazendo e procure conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é incoerente. A vontade de Deus não é uma e depois é outra. Ela não muda, ela é uma. É boa, agradável e perfeita. Alguém que não é insensato procura entender a vontade de Deus. Pessoal, vamos para esse texto aí. Verso 18. O apóstolo Paulo vai usar uma comparação que eu acho... Olha, ele falou isso há quase 2000 anos atrás. E é algo que se aplica a nós. Capítulo 5, verso 18, diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. A Almeida Revista Atualizada diz assim: onde há dissolução, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ou sejam cheios do Espírito Santo. Pessoal, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. A palavra dissolução, ela tem esse significado: desordem, irresponsabilidade, contenda, ingratidão, gritaria, ódio, em síntese, as obras da carne. As obras da carne estão descritas em Gálatas 5, 19 ao 21. Mas falando especificamente sobre uma pessoa que se embriaga com vinho, ou que se deixa encher pelo vinho. Quantos de vocês já viram alguma vez uma pessoa bêbada? Bêbada, não estou falando de uma pessoa que tomou um gole só, não. Estou falando de um bêbado. Uma pessoa que bebeu, vomitou e continuou bebendo. Essa pessoa é capaz de ter noção do que ela está fazendo? Essa pessoa é capaz de tomar uma decisão correta nesse momento? Essa pessoa seria capaz de manter a ordem num lugar onde tem muita gente? Não. O que normalmente passa uma pessoa bêbada é uma vergonha. Porque demonstra que ela já não controla o seu corpo,
mas é a bebida que chegou até a cabeça dela. E ela perdeu total noção das coisas que a rodeiam. Tanto é assim que as suas escolhas, sentimentos, as suas palavras, as suas decisões e as suas ações são totalmente influenciadas pelo álcool. O álcool governa a vida da pessoa de tal maneira que ela logo depois, ou talvez no dia seguinte, ela nem lembra as coisas que ela fez. Pessoal, essa palavra dissolução quer dizer muita coisa, mas especificamente quer dizer caos. Uma pessoa que é dominada pelo vinho tem a sua vida caracterizada pelo caos. Mas interessante que Paulo, ele não fica ali. Ele diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, e ele faz um contraste. Aqui diz assim, o cristão é chamado a pertencer a Cristo imitando as obras do Mestre. O que isso tem a ver? Pessoal, quando você se deixa encher pelo vinho ou pelo álcool, você já não controla a sua vida de tal maneira que isso outro controla você. E você acaba imitando a conduta de outras pessoas que também são caracterizadas pelo álcool. Mas o chamado de Paulo é assim, mas enchei-vos do Espírito, em pensamento, ações e decisões. Isto quer dizer santidade. A gente vai ler cada um desses versículos, mas eu quero fazer antes para você uma explicação aqui. Se deixe encher pelo Espírito Santo. Assim como uma pessoa se deixa encher pelo vinho, porque ela sai atrás do vinho, procurando a esperança no vinho, ao contrário dessa pessoa, nós devemos ir procurar nossa esperança no Senhor, nossa esperança no Espírito Santo, nossa esperança na Palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Como? Eu já expliquei. Como é que nós somos cheios do Espírito Santo e onde que nós procuramos ser cheios do Espírito Santo? Concordando com a Palavra do Senhor. Concordar com a palavra do Senhor tem muito a ver com ser cheio do Espírito Santo. Aqui quero fazer um grande parêntese. Deus é um Deus de ordem. E tem muitas igrejas que falam que lá é onde o Espírito Santo se manifesta. Interessante que muitas vezes quando nós vemos o Espírito Santo se manifestando, o que menos vemos é ordem. Mas sim desordem. Pessoas pulando, gritando, jogando cadeira para um lado, para o outro. Gritando mais para dizer depois, não, sobre mim veio mais o Espírito Santo. E são coisas que não concordam com a palavra de Deus. A gente irá ver mais na frente qual é o filtro para a gente conhecer realmente se é uma pessoa cheia do Espírito Santo ou não. Mas desde já eu quero deixar claro para você. O Espírito Santo, ele não se contradiz. Então, se o Espírito Santo se manifesta realmente na vida de uma pessoa, nunca será incoerente ou irá negar algo que está na palavra de Deus. Sempre será caracterizado por algo que já está na Bíblia. Algo que já foi explicado e que já aconteceu na palavra de Deus. Nunca algo novo. Não existe uma revelação nova. Não existe uma revelação além de você, além de mim, além da palavra de Deus. Toda a revelação que é necessária para a nossa vida já foi dada aqui. Quero também deixar em claro que que o Espírito Santo, por ser Deus, também pode agir na vida das pessoas da maneira que Ele pense ou ache que seja certo. Mas sempre será
em conformidade com a sua palavra, porque Deus não se nega a si mesmo. Isso precisamos entender. Deus pode sim aparecer para os muçulmanos nos sonhos, lá no Oriente Médio. Ele pode fazer isso. Mas sempre será para chamar a atenção dessa pessoa para as Escrituras, para a palavra de Deus. Deus pode sim ter uma experiência com você. Mas sabe por quê? Muitas vezes, porque você não está lendo a Bíblia. E a única maneira que Deus possa agir já na sua vida, porque você jogou a sua Bíblia, é como? A maneira que Ele achar certo. Mas sempre será em conformidade com a sua palavra. Sempre chamando atenção para a sua palavra. Nunca ao contrário. Então prestemos muita atenção com que coisas estamos ouvindo, que coisas estamos fazendo, se são ou não coerentes com a palavra de Deus. O que mais nós precisamos nessa igreja, e muitas vezes conversamos com o pastor Alexandre, é sobre a importância da palavra de Deus na vida do cristão. Você sempre verá o quanto se insiste na pregação da palavra. E só da palavra, da sola Escritura, porque é ela o manual para a nossa vida, e não só isso, é o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Pensamento, Filipenses 4, 8 até o 9. Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9, é um chamado de atenção que envolve também ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Verso 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí vem versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo chama a atenção do povo de Filipos para quê? Para que eles pensem de maneira correta, de maneira digna de um cristão. Mas não só para que pensem. Verso 9 chama a atenção para que seja uma prática. Para que seja algo que seja vivo. Isso quer dizer lá em Romanos, vivo. Pessoal, vivo quer dizer vida. Vida quer dizer prática. Só uma pessoa que está viva pode andar, pode correr, pode praticar as coisas. Alguém que não está vivo pode fazer essas coisas? Não. Então o primeiro chamado de atenção é para o pensamento. Se encher do Espírito Santo quer dizer começar a pensar naquelas coisas que Deus já tem feito na minha vida. Por isso eu chamei a atenção para nós nessa noite, em que nós já recebemos de Deus todas as bênçãos espirituais. Isso já vai te levar a pensar muita coisa. De que você não tem que sair lá fora a procurar. De que se você já tem Cristo, você já recebeu tudo o que você precisa para uma vida de piedade. Isso diz 2 Pedro. Já recebemos tudo. Mas por que não fazemos o que precisamos fazer? Porque não concordamos com o que Deus já colocou em nós. É por isso que pecamos. É por isso que fazemos as coisas erradas. Porque continuamos ouvindo a nossa carne e não ouvindo o que o Espírito Santo nos diz. Outro chamado de atenção, ações e decisões. Gálatas 5:16. Esse versículo nos fala de forma clara e direta. Verso 16, capítulo 5 de Gálatas. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Concordem com o Espírito Santo e de modo nenhum satisfarão o quê? Os desejos da carne.
Logo depois ele diz, porque a carne e o espírito guerreiam, lutam, brigam entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. Já explicamos muitas vezes que não existe uma vontade humana, a carne e o espírito, e que você levanta um dia e você diz assim, hoje vou fazer as obras da carne. Não, hoje vou acordar e vou fazer as obras do espírito. Não, não é assim. Pessoal, a luta é entre a carne e o espírito. Você deixou o espírito, e o que já está em você? A carne. Não é que você vai ir a tomar as coisas da carne, não. Você abriu mão das coisas espirituais, você abriu mão de obedecer ao Espírito Santo e você já está obedecendo tranquilamente a carne. É o que hacemos de forma natural. Por isso Paulo fala, o homem natural procura as coisas do mundo, porém o homem espiritual as coisas de cima. O homem espiritual é aquele, de novo, que ouve a palavra do Senhor, que procura conhecer mais ao Senhor e que pratica a palavra de Deus. Uma vez conversando com Alê, ele me deixou assim claro uma coisa. O homem justo do Antigo Testamento era quem? Era aquele que repetia mais os 10 mandamentos? Era aquele que se dizia israelita? Ou era aquele que obedecia os mandamentos do Senhor? O homem justo no Antigo Testamento é aquele que obedece os mandamentos do Senhor. Simples. Homem justo, o que faz o que Deus manda. Homem injusto, aquele que obedece a carne. Então, o chamado de atenção de Paulo é, primeiro, pensamento, é o mesmo autor. Paulo nos chama pensamento, ações e decisões. E logo, Pedro fecha. Ele diz assim, o que isso envolve? Santidade. O que quer dizer santidade? Separado. Separado do quê? Separado do mal. O homem que vive segundo a vontade do Senhor, o homem que procura fazer a vontade do Senhor, o homem que vive pelo Espírito, ou seja, pela palavra, é separado do mal. Vive separado do mal. O seu pensamento está focado no Senhor, as suas decisões e as suas ações são sempre tomadas e feitas pensando no Senhor. Esse é um homem santo. Você quer saber qual é a maior característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo? A santidade. A santidade. A isso se resume tudo. O que diz 1 Pedro 1, 13 a 16? Vamos ler. Pedro 1, 13 a 16 diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, fala de mente de novo, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, estamos vendo de novo, obediência. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, chamado abandonar as coisas da carne. Quando viviam na ignorância, hoje nós somos mais ignorantes, pessoal. Diz o quê? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que pensam. Não, em tudo o que faz, em tudo o que fizerem, diz aqui. Não seja santo só no pensamento. Eu penso que sou santo, eu acho que sou santo. Não, eu pratico a santidade. A santidade é isso. Esteja preparado para agir em conformidade com a palavra do Senhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Verso 16 diz assim, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E não que é santista, tá? Deixou claro. Sejam santos porque Ele é santo.
sejam separados do mal, separados do pecado, porque Deus é assim. O pecado não bate com Deus. Por isso, quero te chamar a atenção a uma coisa. Já te foi dado tudo o que você precisa para uma vida de piedade. Já foi dado para você todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tudo já está em aquele que acredita em Cristo Jesus. Sabe o que você precisa fazer? Sabe o que eu preciso fazer? Começar a concordar com aquilo. E concordar quer dizer o quê? Não, eu entendo que sou filho de Deus e que eu não posso viver caracterizado pelo pecado. Cheio do Espírito Santo, viver pela palavra de Deus. A isso se resume tudo. Pessoal, vocês têm as suas Bíblias. É um presente maravilhoso. Há mais de 500 anos atrás, antes da reforma, as pessoas não tinham Bíblia. E tinham que ficar esperando ouvir das autoridades que naquela época tinham más intenções, alguma coisa da palavra de Deus. Hoje você tem a sua Bíblia ali na sua mão. Você tem no telefone. Você tem na folha e diferentes versões. Não negligencie o relacionamento com Deus que está guardado na sua palavra. E misericórdia de Deus, porque nós estaríamos perdidos se Deus não se aproximasse de nós. E Deus já se aproximou de nós, por isso temos a Bíblia. Não teríamos como conhecê-lo a menos que Ele se aproximasse de nós. Ele já se aproximou. Na palavra e na pessoa de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Não negligencie a palavra de Deus. Não negligencie o seu relacionamento com Ele. É o que mais chama a atenção dos adolescentes nos sábados. Pessoal, Deus é um Deus de ordem. Quero que você veja isso aí. Se o Espírito Santo inspirou a sua palavra e Ele não se contradiz, devemos prestar atenção com pessoas que defendem de que o Espírito Santo pode agir diferente à palavra de Deus. Existe gente por aí que diz que você tem que tomar as suas próprias decisões. Que o Espírito Santo fala que você não precisa estudar, que você não precisa ler a Bíblia, que o Espírito Santo fala com quem Ele quiser falar. Não sei. A palavra não parece dizer assim. O Espírito Santo está aqui, está presente. E Deus é um Deus de ordem. E ordem quer dizer não contradição. Deus não se contradiz. Deus não vai contra si mesmo. Ele não nega a sua natureza. Então, tudo que você ouvir, tanto nesse púlpito, quanto em outro lugar, seja lá qual for, que não concorde com a palavra de Deus, preste atenção. Preste muita atenção. Porque o Espírito Santo age falando a verdade. E a verdade não porque é verdade do Samuel, não porque é verdade do pastor Alexandre. É porque é verdade da palavra do Senhor. Então, quando nós estamos pregando, quando qualquer pessoa está ensinando a palavra de Deus, leia a sua Bíblia. Estude a palavra de Deus. Anote. Vá em casa. E se você não entendeu alguma coisa, ore a Deus. Ele dá sabedoria. Tiago fala isso, que quem pede sabedoria, sabedoria lhe será dada. Peça. Deus irá abrir os seus olhos. Ele quer ter um relacionamento pleno com você. E isso só acontecerá enquanto você conhece mais e mais Ele. Eu quero encorajar vocês, meus irmãos, a isso. Por favor, lute para ler a palavra de Deus. E lute para entender que Deus é um Deus de ordem. Ele concorda sempre com Ele mesmo. Ok? O filtro. Alguém cheio do Espírito Santo é útil, tem domínio próprio, tem sobriedade,
ordem e promove paz. Por aí você vai ouvir que tem gente, nossa, esse cara deve ser cheio do Espírito Santo, está cheio de unção. Tem unção de tudo, né? Não sei quem já viu o YouTube, tem até unção do leão. Um monte de coisa por aí. Mas aí, a palavra de Deus diz o quê? Que alguém cheio do Espírito Santo é útil, tem domínio próprio, tem sobriedade, ordem e promove paz. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo pode andar por aí fazendo bagunça, estragando o testemunho do Espírito Santo, mostrando o que é contrário à palavra do Senhor, fazendo um culto totalmente desordenado, que normalmente envergonha mais do que exalta o nome de Deus. Não. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que não se contradiz. Deus é um Deus que vigia pela sua própria santidade. Ele é separado do mal. Ele não confunde ninguém. Quando alguma coisa é confusa, presta atenção. Deus não confunde ninguém. A palavra de Deus, ela nos foi dada junto com o Espírito Santo. Porque sem Ele nós não entendemos. Não entendemos a mensagem do Senhor. Não faz sentido para a nossa vida, não faz diferença. Por isso sempre oramos para que o Espírito Santo seja quem nos dá a sabedoria. Paz, 1 Coríntios, no mesmo capítulo 14, 33, diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. O que genera muitas vezes treta, briga e discussões, também precisamos prestar atenção. Por isso a palavra de Deus procura promover a paz, procura trazer ordem, decência e em nenhum momento confusão. Para terminar, resumindo tudo, se você pode levar algo para a sua casa e colocar em prática nessa semana, uma pessoa cheia do Espírito Santo é caracterizada por viver em conformidade com a palavra de Deus. Isso quer dizer, a pessoa é coerente com a palavra de Deus. Ela se diz cristã, ela lê a sua Bíblia e ela não só lê, ela pratica o que Deus nos manda fazer. E também é caracterizada por uma tremenda gratidão resultante da salvação em Cristo Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é grata, não pelas bênçãos materiais, não pelas bênçãos que talvez ainda não recebeu. Ela é grata pela maior bênção de todas, que é a salvação em Cristo Jesus. Bênção que foi dada para todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E essa gratidão nos leva a viver em conformidade com a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra do Senhor. É praticar a palavra de Deus. É amar o seu próximo como a si mesmo e amar ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque podemos abrir a Tua palavra e entender a Tua mensagem, de que já nos foi dado, Senhor, o maior presente de todos, e isso é a salvação em Cristo. Também nos foi dado, Senhor, o Espírito Santo de Deus, que desvenda os nossos olhos, que abra nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender a Tua palavra e praticá-la, Pai.
Senhor, eu peço que se alguma coisa está oculta na nossa vida, alguma coisa está oculta no nosso coração, porque ainda, Senhor, não temos ouvido ou não queremos ouvir, ou estamos sendo teimosos, Senhor, na prática do mal. Que o nosso coração, Senhor, possa estar se dobrando diante de Ti. Que possamos pedir perdão pelos nossos pecados. Que possamos, Senhor, estar concordando contigo, confessando o nosso pecado, abandonando ele, Senhor, e reconhecendo que em Cristo Jesus podemos nos libertar disso, Pai. Pai, queremos nos encher do Teu Espírito Santo. Queremos, Senhor, ser coerentes com a Tua palavra. Queremos viver aquilo que já hemos aprendido. Essa é a minha oração, Senhor, nessa noite. E deixo nas Tuas mãos tudo. Em nome de Jesus. Amém.